Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui nós desaceleramos para conversas, para boas conversas e histórias com sentido. Num mundo que corre em velocidade 2 vezes, buscamos profundidade, leveza e trocas reais sobre longevidade, sobre carreira, espiritualidade, empreendedorismo, estilo de vida e qualquer outra conversa que possa aparecer aqui na nossa mesa. Aperte o botão vermelho, porque algumas verdades precisam ser ditas, algumas respostas já estão em você e novos caminhos começam com um simples toque. Eu sou a Carla Lima. E hoje eu tenho o grande desafio e a grande alegria de entrevistar a minha parceira de bancada, Renata Cordeiro. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Carla Lima. Estou aqui hoje em outra cadeira. Isto, e essa mulher, gente, maravilhosa, com esses cabelos assim, acaba de chegar da montanha. Passou o quê? 10 ou 11 dias na montanha? A viagem toda foram 10 dias e 7 noites na montanha, 8 dias na montanha. Então ela está pousando no nosso mundo, porque eu imagino que seja um grande processo de desconexão e precise voltar para a Terra para conectar novamente. Mas antes disso, eu estou dando alguns spoilers do que a gente vai falar aqui, mas antes disso, a nossa pergunta inicial. O que é o mais importante na sua vida, Renata? Deus. Deus? Deus. Uhum. E quando você fala de Deus, você está falando de quê? Porque Deus para mim significa algo, para outras pessoas pode significar outra coisa. Mas Deus para você é o quê? Deus, para mim, é realidade. Então, eu tento ser plenamente conectada às minhas circunstâncias, ao meu cotidiano e ao meu dia a dia. Então, Deus fala comigo o tempo todo. Às vezes em lugares muito bonitos, mas para mim a gente tá aqui para isso, né? Conhece-te a ti mesmo e a grande prova ou a grande tarefa desse processo é essa conexão com a realidade. Se você estiver atento, se você tiver percepção, você está entendendo a todo tempo qual é o seu aprendizado, qual é a sua missão, o que você tem que aprender. Me conta uma coisa, lá na montanha, essa conexão é diferente? Ela é mais forte, ela é mais potente? Ou para você essa conexão acontece em qualquer lugar que você esteja? Acontece em qualquer lugar, mas para mim na montanha é como se fosse uma ligação direta. Não só na montanha, eu acho que é a natureza. Aconteceu uma situação engraçada esses dias que eu tava compartilhando com uma pessoa as coisas que eu gosto de fazer. Ela falou assim: eu quero. Não, queria te levar para passar o Réveillon em Paris. Aí eu peguei e falei assim: eu ainda não achei um lugar feito por homens que me encantasse mais. Então, ir para um lugar que é uma criação de Deus é as minhas próximas prioridades de viagem em uma longa lista. Me toca muito, muito. Então, eu tava. Pode falar onde eu tava? Lógico. Eu acabei de chegar do Monte Roraima agora, né? Que fica na Venezuela. E existe um paredão do lado do nosso estado, Roraima, que é muito alto. A gente só vê esse paredão. Na verdade, eu nem o vi. O acesso é via Venezuela e não tem explicação. Tanto as coisas que acontecem, o que você sente, as pessoas que você conhece, os bichos. É realmente ver Deus. Para mim, a natureza e uma vida é você ver Deus aqui, nesse lugar, chamado Terra, né? E aí, eu fico pensando no seguinte. Você foi para lá de celular? Você levou celular? Levei celular. Mas como é que foi? Era possível ter conexão digital? Não. Eu levei celular para usar como máquina fotográfica. Tá. Então, a gente leva um power bank, porque não tem energia elétrica. E o celular dura incrivelmente 3 dias no modo avião, que é uma coisa muito interessante, a bateria do telefone, né? Então eu usei notas para fazer algumas anotações, às vezes, porque se recebe insights, né? A reflexão sobre a vida é muito grande, mas basicamente é câmera fotográfica. Tá, e nesse mundo super, hiper conectado, como é que foi desconectar? E quando você desconectou,
Com o que você se conectou de verdade? Eu desconecto no aeroporto, tá? Então, eu busco por essas viagens. Tem algumas viagens que eu quero fazer, Europa, Ásia, que hoje a maioria das montanhas já tem Wi-Fi, que é o que a gente falou aqui, né, com Com o o Morgado, e a Morgado. Vanessa. E hoje tem a empresa lá do Elon Musk, mas para mim é um diferencial eu ir para um lugar que não tem. E quando eu vou para um lugar que tem, é modo avião a partir do aeroporto ou a partir que eu entro no carro. E eu acho que isso é uma tendência de negócio, de lifestyle dos próximos anos. Tudo que eu tenho ouvido falar é que o grande luxo vai ser a desconexão dos meios digitais para conectar verdadeiramente com você. E é meio que abrir mão da anestesia, é abrir mão do molde zumbi, né? Você só tem ali a realidade. Então você fala de Deus, você fala de realidade. E como é lá em cima se conectar com você mesma? O que é que você aprende? O que é que você pensa repetidamente e que você descobre que é um padrão de pensamento? O que é que acontece lá em cima quando você tira todas as distrações, todas as anestesias e sai do modo zumbi? Como é encontrar você mesma lá em cima? Para mim funciona como um amplificador. Então, no começo, quando eu comecei a fazer essas coisas, eu já levei livros, hoje eu não levo mais. Eu já levei caderninhos de anotação, hoje eu não levo mais. Então, hoje eu só vou. E conforme as coisas vão acontecendo lá, às vezes eu me pergunto assim, qual é o meu papel nesse lugar aqui? Porque o grupo que se forma, as coisas que acontecem, nada é por acaso, né? E a montanha, ela tem um mistério, que eu não sei te falar o que é. É um mistério que a gente tem que respeitar e tudo se forma. E eu tenho muito respeito pelas coisas que acontecem na montanha. Então, dessa vez, veio muito latente algumas coisas em mim, principalmente do meu posicionamento profissional. Porque na montanha ninguém pergunta quem você é. Qual é o seu nome, de onde você veio? Entendeu? Você tira esse atributo de quem você é do ponto de vista de utilidade, de fazer Total, coisas. porque igual quando a gente vai em um, sei lá, um congresso de um assunto da nossa área, né? Eu sou fulano, eu moro na cidade tal, eu trabalho com isso, eu sou dessa linha de raciocínio e tudo mais. Na montanha não, a montanha é qual é o seu nome, de onde você veio. Na montanha existe um negócio meio que estar nua, estar despida? Literalmente ou não? Você se sente nua? Literalmente ou não? Pode ser. Não sei. Explica pra mim. Como você interpretou a minha pergunta? Na montanha não tem como estar com a alma nua, porque é tudo muito literal e tudo muito aberto, né? Quem tem uma caganeira na montanha, o grupo inteiro sabe que tem uma caganeira. Se você leva um tombo na montanha, o grupo inteiro sabe que você levou um tombo. Então não tem outra opção na montanha a não ser você. E é muito bonito ver as pessoas sendo elas. Você vê as pessoas tentando educar os seus monstros internos. E você vê as pessoas, inclusive, não sendo gentis consigo mesmas. Porque envolve um processo físico e psicológico muito intenso de uma vez, né? Então, para mim é interessante observar essas coisas. E eu já fui uma pessoa que eu não fui gentil comigo algumas vezes. E hoje eu sou gentil. Eu sou Patricinha da montanha, literalmente. Não é à toa que eu tenho uma amiga que me chama de Barbie, Barbie alpinista. Porque eu gosto de fazer isso. E para mulher, eu sinto que as mulheres, elas vão muito com uma energia de eu posso tudo, eu sou fera, tal, não sei o quê. Você fala outra palavra, né? Eu sou educada. E aí, eu não tenho essa energia, sabe? Então, geralmente, o que aconteceu nessa viagem? Inclusive, as pessoas me olham e falam, o que essa Patricinha veio fazer aqui? Uhum. E essa Patricinha deixa que os outros a ajudem no momento de vulnerabilidade? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não só aconteceu, montanha para mim é resort, né? Então, nós estávamos numa expedição de 11 pessoas, sendo que a 11ª entrou tipo na última semana, porque era uma pessoa local. Lá a gente também vive isso, né? De santo de casa não faz milagre.
Então, muitas pessoas foram de muito longe para fazer essa expedição e uma pessoa era de lá. Mas, para uma expedição de 11 pessoas acontecer, existia uma equipe de 22 pessoas por trás. E a equipe era 100% de homens. Então, para existir comida, alguém tem que carregar um botijão que deve pesar uns 12 quilos. Comida, banheiro, cocô, né? Então, tinha um homem carregando meu cocô. Tinha um homem preparando o saquinho que eu ia fazer cocô, né? Essa pessoa com essa cara aqui, cocô no saquinho. E eu acordava todo dia, Javier trazia o meu café da manhã. O meu cafezinho, quando eu acordava, o meu café já estava pronto. Então, isso pra mim, pessoalmente, né? Eu que sou uma pessoa, não sei as perguntas que você vai fazer aí, eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar o tempo todo em ser cuidada. É um aprendizado e é gostoso pra mim, porque particularmente foi uma expedição que tinha muitos homens, e isso nunca tinha acontecido comigo. Então, das 11 pessoas, era 2 mulheres, o restante era só homem. Mais essa equipe, né, que tinha muita gente, 2 guias, muita gente na cozinha, mas tem os carregadores, porque tudo lá só acontece com pessoas com uma mochila de... aquele material de... parece cesto. Carrega tudo nessa cesta e ser servida e ser cuidada o tempo todo. É muito longe da minha rotina, né? Tanto que eu fiquei brincando, falei, acordei e Javier não trouxe meu cafezinho. Então ali você se permitiu ser servida. E ser guiada por um homem, né? Porque o Carlos manda acordar, Carlos manda dormir, Carlos manda virar, Carlos fala pisei ali, Carlos fala 5 minutos de descanso. Então, meio que você também sai do controle ali. Totalmente. Não só do controle ambiental, tanto o controle da guiança da vida. E quando eu te perguntei do NUA, é o NUA da vulnerabilidade. O quanto a montanha traz à tona essa possibilidade de estar vulnerável o tempo todo. E como que você lida com isso, Renata? Porque às vezes a gente que gosta de um controle, eu sei que eu gosto, eu sei que também você gosta. Como é estar vulnerável? Esse é o tipo de nu que eu estava te perguntando. Eu tento entrar num lugar de sinergia com o que depende de mim e o que não depende de mim. Então, eu não me preocupo com o que não depende de mim. Então, eu treino para isso. Eu me preparei para isso. Tem a questão dos equipamentos e a questão mental. Essa é a parte que eu posso fazer. O restante é respeitar a montanha. E a montanha é igual à vida. Você dá um passo, outro passo e a última palavra da montanha. Então, eu fui em lugares... Hoje eu postei um Reels do La Ventana. Eu vi. Que é um dos lugares lá. E foi um dos lugares que eu vi o meu guia emocionado. Eu fiquei observando muito o meu guia o tempo todo. O nosso guia, ele era o chefão. É uma aldeia indígena, né? Então, várias empresas... Nessa subida, dizem que tinha cerca de 80 pessoas lá em cima. Meu grupo tinha 11. Os acampamentos são diferentes. Mas ele é o chefão, né? Então, o nosso acampamento, ele tinha vista panorâmica, segurança, informação, a forma como ele trata a montanha. Eu percebi essa diferença de postura e posicionamento. E no La Ventana foi um dos lugares que eu vi ele se emocionar. Por quê? A montanha escolhe quem vai, a montanha escolhe como vai e a montanha escolhe quem vai ver o quê. Então, você chegar num lugar a 2.800 metros de altitude, que você acordou 4 horas da manhã, você pegou um nascer do sol roxo junto com a lua, e aí você anda em jejum, porque você tem que chegar nesse lugar umas 7. E a hora que você chega lá, tá cheio de nuvem, de repente você fica acima das nuvens e abre uma paisagem que você fala assim, que é isso? É um presente. Eu não preciso me preocupar com nada na minha vida, porque quem cuida da minha vida criou isso aqui. É Deus. Não tem como. Conta para nós, Renata, quando é que começou? Você chama de TPM. TPM, gente, significa, na linguagem dela, tesão pela montanha. Eu quero saber quando é que foi que começou essa história da sua conexão com a montanha ou com os trekkings, porque eu me lembro de ver você fazendo trekking nos Estados Unidos e eu virava e falava assim, você não tem medo, mulher, de andar sozinha, esse povo maluco que mora por aí, né? Mas quando é que começou isto
E por que começou? O que que te levou para os trekkings e para esse desejo de ir para a montanha? Eu gosto de natureza, eu gosto de cachoeira e tudo mais. Só que isso não combina com criança pequena, né? Você não leva uma criança pequena perto de um penhasco, na cachoeira, o risco de um acidente é enorme. Então eu tive uma fase de um hiato disso muito grande, né? A minha infância, eu ia para chácaras, para lugares de natureza com a minha família. Minha irmã tem o esposo da minha irmã tá na nossa família há muitos anos. A gente viajava para um lugar que chama Chacrinha. E eu lembro literalmente a primeira vez que eu acampei, que a barraca inundou, e fogueira e tudo mais. Então isso sempre foi um negócio que eu gostei. E só que eu voltar para isso foi uma fuga. Eu sempre achei interessante. Você já viu pessoas andando pra rodovia? Que você fala assim, pra onde que essa pessoa tá indo? O que essa pessoa tá pensando? Isso é uma coisa que me intriga. E aí tinha filho pequeno, né, etc. Conforme as coisas foram, a vida foi acontecendo, eu comecei a fazer um pouquinho, né? Você faz um trekking ali, você faz outro dentro da cidade e tudo mais, com segurança. Até que eu comecei a fazer algumas viagens. No começo a amiga, depois a amiga não vai, aí vai sozinho mesmo. Mas enquanto eu morei fora, foi onde virou amor, né? A paixão virou amor. E foi muito profundo pra mim, porque eu já vi de tudo que você imaginar. E no começo eu ficava com medo. Mas lá era um dos lugares que funciona muito a internet. Em vários lugares. Eles têm muita capacidade técnica de socorro. Então tinha parque que eu entrava, que na entrada do parque tinha um helicóptero estacionado, um quadriciclo, o posto office ali da pessoa, né? E eu pensava, né? Esse povo achou até o Bin Laden, eles vão me achar, né? Se eu me perder aqui. Então, meia dessas coisas, não. Eu tinha medo de bicho. E cada passo que a gente dá, o medo vai ficando pra trás. Você falou de bicho agora na subida do Monte Roraima e bicho agora. Que bichos são mais frequentes no Monte Roraima? Lá eu vi pouquíssimo bicho. Nem os bichos vão lá, tá que difícil. Lá tem um sapinho famoso, que é um sapinho preto, que ele é minúsculo. Muito mosquito. Foi o lugar que eu vi que mais teve mosquito na vida. Teve um lugar que a gente tomava banho, você você passava água no braço e arrastava os mosquitos. Mas a gente teve um treinamento antes, ele mostra os bichos que iam ter, não vi nada. Diferente do Vale do Pati, que era 4 cobras por dia que você via, entendeu? Então Então, até hoje as montanhas mais significativas foram Vale do Pati e o Monte Roraima. É isso ou teve mais toda outras? montanha tem uma história. Tem Chapada dos Veadeiros, Tá. tem Serra Fina. Canastra, você já foi? Canastra, sim. Tá. Canastra é muito grande, né? Tem várias entradas. Tem Castlewood, né? Que era que foi um parque nacional que eu morei perto e lá tinha umas 12 trilhas lá dentro, eu fiz todas. E outros parques. Eu já dirigi 2 horas para fazer uma trilha de 1 hora. Até hoje, a mais desafiante. Física ou mental? Vamos física, vamos mental e as duas. Não tem como ir na Chapada dos Veadeiros e não mudar-se. Então, mentalmente, sentimentalmente, Chapada dos Veadeiros mexe muito comigo até hoje. Eu ainda quero voltar lá para fazer outras coisas, mas tem um negócio diferente ali. Fisicamente, eu tô muito boa, né? Assim, eu tô muito preparada fisicamente. Tanto que eu voltei e eu tô zerada. Eu não tô com nenhuma dor, com nenhuma lesão. Eu tô pronta. Hoje eu treinei, inclusive. Tô com uma bolha no pé e umas picadas de mosquito, mas nada mais que isso. Agora, no Vale do Pati, quando mistura medo, é complexo. Teve uma situação de medo que eu vivi, então foi complexo. E eu peguei uma chuva também numa trilha lá em pedra que... Pode contar para nós qual foi o medo no Vale do Pati? Um francês sofreu um acidente que teve que ter resgate com helicóptero e tudo mais. Foi uma imprudência, ele estava fazendo um story e escorregou e quebrou a perna e tudo mais. Mas foi no primeiro dia que eu cheguei e era para subir o castelo, né? Então eu fiquei com receio todo o tempo, com medo.
E no dia anterior eu perguntei pro meu guia, eu falei assim, você conhece a trilha, você conhece minha mochila, você tá comigo há tantos dias, você acha que eu consigo? Ele falou, claro, claro que você consegue. E aí eu fui. Mas eu fiquei com medo. Tipo assim, por que ele não eu, sabe? Eu não sou melhor que ninguém. Se aconteceu alguma coisa comigo aqui. Qual é o preparo físico? Como é que você vem se preparando para chegar de volta de 11 dias, 10, 11 dias e estar tão bem quanto você está? Musculação, né? Nossa, de cada dia. E a musculação que eu vejo de diferente é que eu faço muito exercício unilateral, que você não sobe numa pedra com as duas pernas, né? Sim. É uma de cada vez. Usando um braço? Braço, muita escalaminhada, então abdômen fortalecido por conta da mochila, né? Só que a mochila que eu uso, o peso dela é nas ancas, né? É na bunda. Então eu faço muito exercício de glúteo nos treinos. E escada, né? Ok. E qual é o preparo mental e emocional para ir? O que que você faz? Como você faz? Se o seu trabalho como terapeuta, dizem que santo de casa não faz milagre, ou casa de ferreiro o espeto é de pau, mas como o seu trabalho de terapeuta ajuda você, a você mesma nesse processo, das subidas, das caminhadas, dos trekkings? Render é a palavra. Rendição. Geralmente o trajeto me causa mais medo do que o trekking, né? Porque é um mundo, né? Eu sou uma mulher e tudo mais. Então, pegar avião, ir para lugares inóspitos. Você chega nesse lugar, às vezes você tem que pegar um táxi, um Uber. Você vai para um hotel sozinha, essas coisas. Então, fisicamente, pensando na realidade, é a minha maior preocupação. Agora, na montanha, eu peço clareza e que eu tenha uma percepção aguçada para entender os recados que eu vou receber. Seja o que eu vou ver, as pessoas que eu vou conhecer, as histórias que eu vou ouvir. Eu só peço clareza na percepção. Eu não quero perder nada, sabe? Que é o estar presente. Totalmente. Estar presente 100% do tempo. Totalmente. E sem as distrações que o mundo aqui nos dá. Sim, eu tenho filho, né, Carla? 2. Então, assim, todo mundo fica desesperado. 90% das pessoas, você pergunta, você tá com saudade de quê? De quem? É filhos. 90%. Tanto pela agonia do controle, tanto pelo filho. Só o seu Rubem que falou que tava saudade da namorada dele, de 40 anos, casada. E aí, eu confio tanto em Deus que eu sei que ele cuida dos meus filhos melhor que eu. Então eu fico muito tranquila nas minhas viagens. E isso incomoda muito gente, porque não é. As pessoas não estão acostumadas a ver mulher com hobby. Hobby, viajar sozinha, né? Aí as pessoas têm um pensamento sobre a montanha, assim, que, não, gente. Na montanha e no yoga eu nunca achei gente ruim, porque é difícil, é um lugar inóspito, ninguém vai lá pra farra, né? Zero álcool. Quando tem uma proteína, estamos comemorando, né? Não tem água encanada, dorme 8 horas, acorda 5 horas da manhã, faz cocô no saquinho. É isso, é a vida simples, é voltar para o que os nossos antepassados faziam, sem ter montanha. E é interessante, né, quando você fala do que as pessoas cobram, dessa postura da mulher, ou do que se espera de uma mulher, né? As pessoas lá certamente não cobram. Na montanha, eu imagino que não cobram. Posso estar equivocada, mas as pessoas aqui é que cobram, né? Sim, mas quantas vezes você acha que eu já fui para um lugar desse que eu vi uma mulher com filhos lá? Com filhos lá? Que tem filhos, Ah, não sei, não entendeu? tenho ideia. Eu conheço a moça que foi junto comigo, sei lá, ela deve ser mais de 12 anos mais nova que eu, solteira, sem filhos, entendeu? Então você é uma, vamos usar um termo? Você é quase que uma desbravadora nesse sentido aí, lá. Geralmente sim, eu espero fazer tantas viagens que isso se dilua, mas geralmente é isso, ou mulheres que têm filhos mais velhos, né? Que já se viram sozinhos. Essas duas coisas que eu vejo. E aí eu vou com culpa mesmo, né? Porque claro que eu sinto culpa e eu também me sinto julgada, mesmo estando nesse lugar de entendimento
e todo o meu processo, eu falo, tá, não, só esses dias aqui. Os outros 350 dias eu tô lá colada, né? E quando eu volto, a minha filha fica extasiada. Ela me vê como uma heroína, uma guerreira, né? Que eu voltei da montanha e tal. O meu filho me ignora uma semana, né? Eu tô nesse processo de reapaixonamento dessa criança, que tá difícil. Hoje eu escrevi bilhetinho, comprei chocolate, dormiu comigo, não tá fácil. Esse reapaixonamento. Mas pode ser uma característica dele também, né? Uma característica natural da própria personalidade dele. Eu tenho dúvida o que é dele e o que é do masculino. Por isso que eu fico reforçando o meu afeto e o meu amor por ele ainda mais forte, né? Eu vou fazer tudo que ele gosta de comer, abro exceções, puxo o saco dele mesmo. Hoje eu escrevi um bilhetinho pra ele. Estamos tentando conquistar. Renata, às vezes, mudando um pouquinho de assunto, mas depois eu volto para a montanha, que eu ainda quero te fazer umas 2 perguntas. A Luísa esteve aqui conosco no Botão Vermelho, e agora você está falando, né, desse capítulo, entramos nesse capítulo Filhos, né? E ela esteve aqui conosco, uma conversa profunda e muito admirável a postura, o jeito dela. Eu conheço mais a Luísa que o seu filho. Mas como é criar filhos nesse mundo atual? E eu estou te perguntando isso porque eu vejo que você tem feito um papel muito bonito, você tem tido um papel muito bonito na vida da Luísa. Qual é, ou quais seriam os 3 pontos principais? Não entra aqui como como algo para ensinar as pessoas, mas para você. O que é determinante na criação dos filhos para colher os resultados que você vem colhendo? Você lembra que eu te falei que eu sou a favor da realidade? Sim. Então eu não tenho nenhuma indignação sobre a realidade atual. Eu não tenho nenhuma indignação sobre o mundo que ela vive. Nenhuma. Eu não acredito que nada de bom ou de ruim que esteja aqui não foi feito por Deus. Se eu tenho alguma indignação, eu tô achando que eu faria melhor que Deus. Você acha que eu faria melhor que Deus? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas a gente Então, arroga, a né? minha conexão com a realidade, ela é nesse nível. E a Luísa, né, pra mim, eu sou totalmente a favor da vida. E pra mim, a vida é o que a gente tem de mais importante nesse planeta. Então, ter um filho é permitir que o meu legado como família continue aqui. Né? Quando eu não estiver aqui mais, a Luísa vai estar aqui. Se ela escolher tiver filhos, a vida vai continuar através deles, né? E eu sou de uma família maravilhosa, né? Eu tenho 3 irmãs, um irmão, a minha mãe, né? Perdi meu pai muito cedo, mas eu fui muito bem criada. Bem criada mesmo, eu sou nojenta. Você é a caçula, né? Eu sou a caçula e eu falo, eu sou a única pessoa do trekking que eles mandam mensagem pra empresa, como se eu tivesse 15 anos. Eu já me acostumei, porque aí eu passo o contato pra elas, né? Por conta de segurança, e só elas que mandam mensagem. Então, assim, eu tive muito acesso à intelectualidade, ao não julgamento, a informações que eu nem deveria saber, por conta de ser tão criança. E hoje eu sinto que eu consigo moldar isso e colocar numa embalagem mais legal e entregar pra Luísa. Então, não existe assunto que ela não possa conversar comigo. Eu organizo qualquer assunto pra conversar com ela. E eu cuido de mim, né, Carla? Eu cuido de mim muito na questão psicológica, emocional e vida. Não existe... por mais que a gente tenha boas intenções, a melhor coisa que a gente faz para um filho é cuidar de si, né? Porque como cuidar do outro se eu não cuido de mim mesma, né? Exatamente. Então isso é bem forte em mim também. Renata, quais são as lições da montanha até hoje nessas suas trajetórias, nessas suas escaladas, que você traz para o seu negócio, para a sua área de atuação? E aí, se você puder explanar um pouco mais o que é que você faz, mas também estabelecendo essa conexão entre as lições da montanha e aquilo que você emprega no seu dia a dia de trabalho, no seu dia a dia profissional. E o que a montanha
incrementou, mudou, expandiu da sua visão de negócio? Eu ouvi uma frase na montanha dessa vez, algumas coisas que eu ouvi, uma foi das coisas que colou pra mim. Seu Rubem tem 67 anos, tava lá, fez o trekking, ficou mais pra outra viagem de 8 dias, e ele vai fazer uma viagem agora de 7.000 quilômetros andando de bike. Aí ele virou pra mim e falou assim: Renata, é o que falou da namorada que eu te falei. Ele Todo mundo com casado saudade há de 40 filho, anos, 40 anos, ele falou, minha namorada. Ele virou pra mim e falou assim: Renata, se você pode pagar, é de graça. Se você pode pagar, é de graça. Então, hoje, o que a montanha traz para o meu negócio e a minha vida é a sensação de realização. E a sensação de realização, ela é impagável, né? Esse bronze, ele não é meu, né? Esse bronze que eu estou aqui agora, ele não é meu. Não se acostume com ele, porque eu estava na montanha. Mas uma pessoa que realiza alguma coisa, ela é magnética, ela é inspiradora. Meu WhatsApp essa semana tá bombando. Eu volto, você não sabe se você atende, se você lava roupa, eu mandei a roupa pra lavanderia. Porque as pessoas querem estar perto de pessoas que realizam. E é a mesma sensação sobre corpo. Então, por exemplo, eu posso ir lá no Dr. Anésio e fazer uma plástica, certo? Sim. Mas o corpo da academia não tem como você comprar. A gente volta na frase lá do seu Rubem, né? Então, assim, você conseguir fazer uma expedição, você não ter uma caganeira e desnutrir e conseguir terminar andando, é realização, é fazer. Então, E chegar sem dor? isso é claro pra mim. E isso é o do meu trabalho. O meu principal talento, né? Eu uso muito aquela ferramenta da Gallup, seus pontos fortes. O meu primeiro é a realização. Eu sou uma pessoa que, se você quer mudar e se você quer realizar coisas na vida, sou eu. Eu não... A parte terapêutica de ouvir, de voltar ao passado, de avaliar as suas feridas que ainda estão muito envolvidas na sua forma de agir, é muito latente. Mas realização é o meu carro-chefe. E como é que você conecta isso? Porque você trabalha no mundo corporativo e você trabalha no mundo terapêutico. Como é que você organiza, como é que você interliga esses dois aspectos? Porque eu também trabalho, eu tenho o meu jeito de interligar, mas e você? Como é que você faz essa conexão? Ensinaram pra gente que a gente não é inteiro, né? E ensinaram pra gente a se partir. Mas você age no trabalho como você age no relacionamento. As negligências que você tem na sua vida pessoal, provavelmente você vai respingar no trabalho. O que você não consegue delegar, a sua forma de controle, a sua forma de agir, você é uma pessoa só. Então eu tenho tido resultados muito bons, porque quem são as pessoas que eu atendo hoje, né? Eu atendo muito profissional liberal, que já tem um certo sucesso, principalmente a área da saúde, arquitetura, e líderes de empresa, né? Geralmente é gerente para cima. Líderes de pessoas em grandes organizações, empresários, né? Que tem um negócio de médio, grande porte. E é batata, né? Conforme as coisas se desenrolam na vida pessoal, elas se desenrolam na vida profissional também. Até um cliente recente, que ele tava a pessoa tá pronta, ele tem... O assunto é bom, o produto é bom, e ele tinha uma questão com dinheiro interessante, até que eu descobri uma situação na vida pessoal dele, que eu falei pra ele, eu falei assim, você tá aceitando isso na sua vida pessoal. Então a gente já fez todo o processo prático e racional do seu negócio. Agora você aceita isso aqui na sua vida pessoal, então tá falando que você aceita pouco. Você aceita não ser nada, você aceita insignificância. Aí como que você quer que o dinheiro chega? Você vai ter que resolver isso aí. Aí eu não posso fazer mais nada. E geralmente não são histórias fáceis, né? Mas são triangulações. E toda essa parte aí que você sabe. É interessante, né, a gente pensar ou a gente escutar até hoje, seja um da porta de dentro da empresa e outra pessoa da porta para fora. Deixa seus problemas lá fora, ou ao sair da empresa, deixa os seus problemas aqui. É essa mania que a gente tem de dividir, de compartimentalizar,
as pessoas. E não olhar para a integridade das pessoas, né? A pessoa como um sistema único. A gente não olha para isso. Por isso que tá cheio de gente que toma antidepressivo, ansiolítico, um remédio para concentração e ainda usa aquelas canetinhas para emagrecer. Porque isso não tem a ver com dress code, né? Com seguir os padrões da empresa e saber se comportar na empresa, porque não é dar doida, né? Muitas vezes, quando a gente fala isso, parece que a gente tá falando que é para fazer uma mudança muito drástica na vida, mas nós somos inteiros, né? Platão estava errado. Não tem como fazer essa divisão. Então, conforme você, em alguns momentos da vida, eu acho que você pode fazer balanços que podem ser interessantes para você. Então, na empresa me fere muito nesses pontos aqui. Você tem um hobby? Onde a gente pode deslocar o que você não está conseguindo nutrir na empresa, mas, sei lá, eu estou quase aposentando, ou lá é muito bom, meu plano de carreira, etc. Então, vamos criar outras coisas em volta da sua vida para você modular isso. Em algumas situações, tem que ser mudança de 360. E aí, você fala de uma coisa que a gente está percebendo cada vez mais, que é o adoecimento das pessoas. Então toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para reduzir, toma remédio para acelerar. E a gente percebe os níveis de saúde mental, né, de adoecimento mental, crescendo assustadoramente. Mas a gente sabe também que nem todas as pessoas têm condições de pagar um processo terapêutico. Na sua visão, se uma pessoa não tem essa condição, o que é que ela pode fazer? Que artifícios ela pode utilizar? O que ela pode fazer se ela não pode pagar um processo terapêutico para estar bem com ela mesma e para estar bem para viver em sociedade? Homem ou mulher, atividade física. Mas atividade física que cause suor. Eu não sou a favor da caminhadinha, né? De 1 hora. Se for mulher, dança do ventre. Tô surpresa. Conte-me mais sobre isso. Existem N estudos já de... o quadril, né? A gente tá falando de uma das coisas que... Os quadris, né? O que tem mais de valioso aqui é a vida. E onde a vida é feita? A vida é protegida pelo quê? Pelos quadris. Então eu vejo na minha vida. A vida também é feita no vai e vem dos quadris. Sim. Poeta, essa mulher. Então, tanto na minha vida pessoal, quanto que eu vejo em consultório, quanto que eu vejo nos meus estudos gerais e nos meus estudos de psicossomática, de saúde pélvica, que são assuntos que se integram, é muito importante. E o outro, eu tenho um livro que eu gosto muito de indicar, que é um livro simples, curto, barato, mas eu só vou indicar para quem me perguntar no direct. Que eu não quero ficar falando o nome dele aqui. Então, quem quiser saber, me manda lá que eu respondo. Essas 3 coisas é um começo. Mas eu tenho um vídeo da Marisa Hort que fala, né? A hora que você tiver um dinheirinho, você vai pra terapia. Eu acho que é interessante. Eu também acredito muito no poder da alimentação, porque uma alimentação bagunçada pode causar grandes problemas. E às vezes as pessoas ficam buscando coisas muito difíceis, alimentação muito complicada, e o simples é o essencial. O essencial é simples, né? O essencial é o suficiente. Sim, aí a gente volta pro assunto da montanha. Você sabe qual que é o básico da montanha? Eu imagino que talvez seja arroz, feijão. Não, o básico da montanha é dormir bem. Ah, tá. Tô falando em termos de alimentação. Não, geral. Fazer cocô, dormir bem, fazer cocô e hidratar. O que é o básico da vida? Aí a gente inclui, tanto na montanha quanto na vida, se movimentar. Então, por exemplo, eu tive muita sorte com a posição da minha barraca. Mulher, né? Sei lá se foi Deus, se foi os guias. Eu dormi muito bem todos os dias. E isso faz muita diferença no trekking. Eu sou chata com água, por conta de desidratação e por conta de diarreia. O meu intestino funciona perfeitamente. Não teve um dia que eu não fui no banheiro de forma certinha. Então, aquele livro Essencialismo fala muito disso, né? Quando eu li, eu fiquei brava. Eu falei assim, o moço ficou rico escrevendo isso aqui, sendo que eu teria plena capacidade de escrever isso. Que ele fala pra você dormir bem, comer bem, fazer cocô
se movimentar e um retiro por ano. Uma viagem sozinha, alguma coisa de um sonho inspiracional para você. Então a vida é simples. Nós que O difícil é ser complicamos. simples, né? Nós que complicamos a vida. E eu acho que essa complicação vem de uma série de exigências, e aí, inclusive, de uma sociedade que cobra da gente fazer e fazer o tempo todo para consumir e consumir o tempo todo. Lembra que a realidade está certa? Ok. Não tem a ver com a sociedade, tem a ver com você. Por que você ainda escolhe isso? Por que você ainda não conseguiu revisitar o que é importante para você? Eu diria para você que eu já revisitei muita coisa e talvez eu precise revisitar muito. Eu revisito sempre e eu também preciso revisitar sempre. Eu ainda me pego com vaidade, eu ainda me pego com frescuras e tudo mais, mas a realidade tá certa. E por falar nisso, como é que é a vaidade na montanha? Você que é uma mulher vaidosa. Vaidosa, né? A ponto de ser chamada de a Barbie da montanha. Eu tenho uma amiga que me chama de Barbie alpinista. Também foi um processo pra mim, né? Porque eu já fui loira platinada. E quando você é loira, o cabelo todo muda. Então, estar sintonizada com a sua verdade é integral. Então, tá com o meu cabelo natural. Aí teve uma época que eu não gostava da minha franja, aí eu secava a franja. Então, hoje é 100% natural. Mesmo assim, eu ainda levo um protetor solar. E eu tenho um protetor labial com corzinha, mas é só isso. Então, seus itens de vaidade na montanha são dois. Se resume a 2 itens. 2, né? Eu não sei se shampoo, condicionador conta, mas as minhas roupas são bonitinhas, né? Eu gosto. Eu tenho um equipamento que chama Norak, um azulão, que eu gosto bastante. Aí tem uns lencinhos coloridos. Então, assim. Aqueles que você vai colocando na cabeça? Sim, aí meu óculos tem uns frufrus. Então, assim, eu sou uma mulherzinha que gosta de ir pra montanha. Eu não sou a Xena e nem quero ser a Xena, porque quando eu começo a postar, o povo posta legendária, que não sei o quê, querendo me levar pra um lugar muito Dora Aventureira. E não, eu gosto disso, mas eu sou chatinha, eu tenho as minhas coisas, eu não preciso me identificar com aquilo, não. É só uma mulher que gosta de ir pra montanha. Já que a gente voltou na montanha, eu percebo que você está num crescente, numa evolução, né, inclusive de altitude. Qual é a próxima montanha? Você pode revelar para nós ou você não sabe ainda? Próxima montanha eu não sei onde eu vou semana que vem, nem mês que vem. Mas qual é o seu desejo? O que é a sua montanha? O Camp Base do Everest é um sonho antigo meu que eu espero realizar o ano que vem, né? Que dá uns 20 dias. Espero que eu consiga ir com o Morgado também, porque são empresas, né? Tem roteiro, nível de hospedagem e tudo mais. E o Nepal, ele sempre me chamou a atenção, principalmente pela forma como eles veem a morte. Então, eu quero muito ir lá. E eu tenho a minha listinha, assim, de vários lugares aí que eu quero conhecer. Mais alta montanha, é porque eu quero ir gostoso. Eu gosto do trekking porque é andando, é tirando foto, é carregando peso, mas não é nada correndo, não tem nada amarrada. Lá no Monte Roraima mesmo, a hora que eu vi a subida, eu falei assim, cara, como é que sobe isso aqui sem encordamento? Porque tem lugar que é assim, é um degrau da largura desse telefone e aqui tem outro e é uma pedra branca embaixo de uma cachoeira escorregando. Então, assim, eu não olho pra trás. Eu prefiro subida do que descida, inclusive. Porque a subida eu só tô olhando pra frente. Mas é uma delícia. Gente, o olho dela brilha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas o olho dela reluz, assim, é muita paixão mesmo, é muito amor. Muito. Meu sonho de boa idade, como é que fala? Aposentadoria? Não achei uma palavra linda e não quero que você brigue comigo. Eu quero uma casa no mato, não quero ter telefone, não quero que ninguém me ligue. Falei pra Luísa, falei, você deixa meus netos lá passando 2 meses comigo, tá ótimo. Então, essa é a sua visão de futuro? Sim. Gente, a mulher é muito interessante, porque às vezes eu não vejo assim, mas tudo bem, Sério? tá tudo certo. Você acha que eu vou pra onde? Às vezes eu acho que você é mais urbana. A gente tem que ir pra Itália antes, né? E que de vez em quando você faz os seus retiros, né? Os seus retiros. Não, a gente vai pra Itália, com certeza, mais pra passear e comer massa, que eu nem sei se eu vou poder comer massa, mas a gente vai pra Itália. Então. Renata,
E em termos de projetos de trabalho, você tem algum projeto de trabalho novo no forno, alguma coisa nova? E se tem, pode falar, como é que tá? Ou é incrementar aquilo que você já tem? Como é que tá a sua vida nessa perspectiva profissional? Eu tô gostando do que eu faço. Eu brinco que o meu desejo atual é trabalhar dentro do horário comercial, né? Porque eu ainda trabalho fora do horário comercial. A minha vida mudou muito nos últimos anos, né? Eu tô gostando do que eu tô fazendo, estou me sentindo enraizada e para mim a pessoa que chega é a pessoa certa. Eu não sofro muito com isso também. O fluxo tá acontecendo, tá interessante. Eu não tenho podcast, né? Foi um big projeto para mim esse ano. Mas por hora é isso, eu estou bem. Eu brinco, eu falei para um cliente ontem, eu falei, toda vez que eu volto da montanha, eu aumento o preço. Eu preciso ir mais pra montanha. Ou seja, a montanha expande, Muito, ela muito. causa essa expansão. Essa semana, a gente não tem ideia de tanto que o scroll, né? O tanto que a tela, o tanto que ficar anestesiado muda todas as nossas percepções, a nossa inteligência, a nossa comunicação. Criatividade. Total, eu tô um avião essa semana. Uhum. Escrevi muitas coisas. Já desenhei alguns projetos, que eu pego a ideia e desenho o projeto para a ideia não morrer. E todos os atendimentos que estão acontecendo essa semana estão muito especiais. Fluidos. Muito, é por isso que eu te falei, eu vou mudar pra montanha, que aí vai ficar sempre assim. Você já morou fora? Porque a gente falei que você começou essa história, né? Retomou essa história de fazer trekking, me parece que muito lá nos Estados Unidos. O que é essencial? O que você trouxe de essencial na bagagem dessa experiência de ter morado fora? Como a gente não tem ideia, a gente só tem ideia no pensamento de como as regras e a cultura, tanto do país e familiar, influencia na nossa lei de pertencimento. Então, você quer conhecer uma pessoa que viaja o mundo, ela tem outra visão de vida. A gente não tem ideia disso, até a gente conseguir sair dos nossos núcleos, né? O familiar, o do bairro, a da escola, da cidade. E isso, pra mim, ficou muito latente lá, porque eles são completamente diferentes. E sexualização. O brasileiro sexualiza muito as coisas. Roupa, comportamento. Lá, as pessoas, principalmente as mulheres, são muito mais livres. Eu fui numa escola que a diretora tinha um shortinho assim no meio da bunda. Então, assim, eu achei estranho, mas não cabe a mim, é só o corpo dela, né? A forma como as pessoas se vestem na academia. Principalmente, assim, a gente mora numa cidade do interior, né? Mas isso pra mim é muito latente. Então, isso me traz muito assim, deixa eu fazer do meu jeito, o meu jeito tá certo. Como é que eu posso fazer isso aqui do jeito que eu quero? Igual o Reels que eu postei ontem mesmo, hoje, na verdade. Uma pessoa me ajudou. Eu assisti ele umas 4 vezes. Eu falei assim, será que eu posto isso? Mas não tem nada lá, sabe? Mas aí eu percebi, eu percebi um, né? viés. Aí eu falei, não, eu tô invocada com isso por conta disso. Deixa pra lá, posta. Entendeu? Então, assim, isso pra mim é muito forte. É interessante porque, assim, né? Você tá com isso no seu radar, você tá com isso na consciência. Esse aprendizado que você trouxe de lá, você faz e utiliza ele em diversas situações, em diversos momentos da sua vida. Mas por que é que eu tô travada em apresentar, em colocar isso daqui para o mundo, né? Não, por isso que eu tenho terceiros, né? Igual eu te falei, eu não assisto podcast. Uhum. Eu só vejo o essencial. Eu contrato alguém pra fazer pra mim. Porque eu sou autocrítica e eu ponho meu defeito e aí as coisas não andam. Então, ó, tanto que ela ficou encantada. Aí tem alguns vídeos que tem áudio, né, do povo, ela comentou. Aí eu falei assim, beleza, vamos postar, vai. E por falar nisso, né? Qual é uma mania estranha sua? Só uma. Só uma. Eu sou muito Não, pode ser mais. Eu pode sou ser. muito estranha, mas uma mania estranha minha, eu gosto de tomar banho no escuro. Eu gosto de tomar banho no escuro. Até em casa, sozinha? Total. Tem a ver com a autocrítica? Não, tem a ver com ser estranho. Simplesmente estranho. Simplesmente, direto. Eu, sei lá, deixar a luz só do quarto acesa, por exemplo, ou nenhuma. Aí de vez em quando meus filhos entram lá e falam, mamãe, o que é isso? Eu falo, não, tô tomando banho.
Uma curiosidade ainda sobre a montanha. Como é que você lida com o silêncio da montanha? Em primeiro lugar, talvez a montanha é silenciosa mesmo? O silêncio da montanha é fácil, Carla. O problema é a mente barulhenta, né? Então, a montanha traz o silêncio e ela revela ainda mais a sua mente barulhenta? A questão é você conseguir sintonizar com o silêncio da montanha. Que é aquela hora do flow, assim, que você sente uma paz, você sente uma coisa inexplicável. E geralmente ela vem com muito cansaço. Vem quando o grupo já se desfez, né? Tem gente lá na frente, tem gente sozinho. Porque a montanha é igual à vida. A gente tá no mesmo caminho, mas cada um tem a sua trilha individual. E cada um tá no lugar. Cada um tá num lugar. Então, às vezes, a gente sai junto, mas passa 10 minutos. Ninguém fica perdido, a questão de segurança é muito ok, mas cada um tá no seu processo. Um começou a sentir uma dor, outro tá com caganeira. Tem duas pessoas que às vezes tá conversando ali na frente, às vezes você tá sozinha. Então, sintonizar o seu silêncio com o silêncio da montanha é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Porque você sabe que eu medito há 9 anos, né? E eu fico pensando, como será sentar e meditar na montanha? Eu tenho essa fantasia, eu tenho esse desejo, tá? Um dia nós ainda vamos para a montanha juntas. Energeticamente é muito potente, Carla. Igual lá, na verdade, chama Tepui. Porque quando a gente desenha uma montanha, a gente desenha uma ponta. Essa ponta geralmente é um cume. E o Monte Roraima, ele faz parte de um grupo de 7 tepuis. Que existe uma lenda que existiu uma árvore da vida e essa árvore foi cortada. Então, um deus veio e cortou as 7 montanhas que viraram tepuis. Então, em cima, quando você vê de longe, é reto. Então, você sentar, e aí a gente volta nos quadris. Você senta, e você tá colocando ali a sua área pélvica, que a gente fala, né? Quem acredita em pontos energéticos e tudo mais. Em conexão. Num lugar desse... Porque conecta aqui, conecta aqui. Sim. E aí você tá tomando banho de água gelada, de uma água que veio não sei de onde... E respirando no meio da nuvem. Eu nunca tinha comido nuvem. Primeira vez que eu comi nuvem. E você respirando nuvem. Então, assim, não tem como não voltar diferente. Você usa um termo que eu acho interessante. Postura situacional. O que é isso? E o que isso tem a ver com toda essa nossa conversa aqui? Eu tenho usado bastante postura situacional. Você lembra da liderança situacional? Sim. Que foi uma ferramenta, né? Sim. Muito divulgada na época lá de organizações e tudo mais. Usa. Aí eu melhorei um pouco, né? Porque nada é criado, né? Tudo é transformado. Mas, para mim, as constelações familiares é uma grande filosofia, que ela junta várias frentes. E ela nos apresenta 3 esferas de fluidez na vida. Então, se você quiser ter qualquer fluidez em qualquer relacionamento, é só você olhar para essas 3 esferas. Vou tentar falar sem parecer professora, né? Mas vamos ver. A gente tem a esfera da hierarquia. Uhum. A gente tem que a hierarquia é quem chegou, veio primeiro. Quem veio primeiro é maior, quem veio antes tem mais tempo e isso precisa de um respeito. Sim. A gente tem a esfera do pertencimento, né? Que todo mundo inclui, todo mundo pertence. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte, independente do seu julgamento. E um excluído precisa voltar e ele vai voltar de qualquer Exatamente. forma. E a gente tem a lei do equilíbrio, que é somente como pais e filhos, nós somos, né, como pais doadores e como filhos recebedores. Não existe forma de equilibrar isso, porque a vida é o maior bem que a gente tem aqui. Todas as outras relações têm que ter equilíbrio. Se eu presto um serviço para você, você me paga. Certo? Uhum. Se eu sou sua amiga, eu te ligo, você me liga. Uhum. Se eu preciso só eu ir até você, não tem equilíbrio. Isso. Então, qualquer assunto, problema, a gente consegue resolver olhando para essas 3 esferas. Aí, o que eu chamo de postura situacional? Postura situacional, para mim, é juntar autorresponsabilidade com elegância. E isso requer um pouquinho de autoconhecimento, né? Porque estar na situação que eu estou, que pode ser um problema ou não, e conseguir analisar qual a postura situacional eu posso me colocar com elegância e utilizando a minha autorresponsabilidade, considerando equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Eu estou numa situação com a sogra, cabe? Eu estou numa situação de trabalho, cabe fazer isso? Eu no meu relacionamento, cabe?
Porque não cabe mais esse negócio de ser o certo, de ganhar tudo. Aí você tem paz, tranquilidade, fluidez e elegância, beleza, né? Interessante. Então, autorresponsabilidade e Elegância. elegância. Sim. Ok. Renata, conta pra mim o que é que o seu pai fez por você de essencial que tornou a mulher que você é hoje. Eu ia falar uma frase bobagenta. Mas você já deve ter entendido qual é, né? O que ele fez. Primeira coisa que ele fez foi com a minha mãe, né? Mas Como é que é o vai e vem dos quadrinhos? os vai ver dos quadris, eu não estaria aqui, né? Com certeza. E é interessante porque a minha mãe já estava em perimenopausa quando eu nasci. Eu sou a 7ª filha e a 6ª gravidez. Então eu não fui a filha esperada. Eu não fui a filha planejada. E isso, hoje, eu entendo como me fez naturalmente agarrar a vida com as próprias mãos, né? E aí eu vou ter que te contar uma história de montanha pra você entender. Eu cheguei lá, lembra que eu te falei do Carlos? Sim. O Carlos chama Carlos Castro. Castro é o meu sobrenome do meu pai. E o meu pai faleceu, eu tinha acabado de fazer 8 anos. E as minhas viagens são muito complexas, né? Porque eu tenho um menino pra pagar, trabalho, etc. Então eu sempre tô pronta pra montanha, mas a montanha que aparece pra mim é a montanha certa. Então a data pra onde eu vou, o dinheiro e tudo mais se faz. E meu pai morreu em 94, dia 6 de setembro de 94. No dia do aniversário dele, eu tava em cima da montanha, mais perto do céu. Isso foi uma coincidência? Então, eu vejo meu pai em mim. O que mais de importante o meu pai fez pra mim foi me fazer. Meu pai tinha quase 60 quando eu nasci, porque ainda tem uma diferença aí de idade de certidão de nascimento. Então, quando eu sou chata, organizada, eu tenho planilhas e eu tenho um pós-venda bom. Meu pai era representante comercial, né? Então, eu sou totalmente o meu pai. Então, quando eu vou pra montanha, eu também estou com meu pai. Porque tem que ter um masculino bom pra ir pra montanha. Tem que ter um masculino muito bom, porque é realização, porque é força, porque é ir, é expansão, é visão, é planejamento, é tudo. Sim, e a hora que eu tava lá, meu irmão, ele sempre fica muito mal. Até hoje. Quem? Eu tenho um irmão mais velho que ele sempre fica muito mal até hoje. E não é que eu não sinto saudade. Ele fica mal porque você vai pra montanha? Não, no aniversário de morte do meu pai. de morte Aí do é seu pai. aquela energia, né? Então, assim, eu sinto saudade do meu pai, mas eu sinto ele comigo todo o tempo. Então, a hora que eu tava lá, em cima da montanha, no meio da nuvem, que era aniversário de morte dele, eu falei, é assim que comemora a vida, o sacrifício dele não foi em vão, não, eu tô aqui, poxa. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi na sistêmica. Amar não é estar próximo, é estar dentro. Exatamente. E é interessante porque você foi pra montanha no eclipse, aniversário do seu pai e uma lua cheia. Por isso que eu vou ter que rever isso aqui antes de deixar publicar, porque eu não estou plena das minhas faculdades mentais. A montanha mexe muito, a montanha mexe a vida, a montanha é profundo. Porque é conexão, pra mim, a simbologia dela é muita conexão espiritual, porque você tá lá no alto, né? E de lá você pode ver com muita clareza tudo, iluminada por uma lua cheia. Renata, olha para sua câmera e conta para nós e conta para o público onde é que as pessoas podem te encontrar em redes sociais. Então, eu sou a Renata Cordeiro, né? O meu nome aí das redes sociais. Instagram, renata.c.cordeiro, que é o principal canal de acesso a mim. E é isso, eu acho que o Instagram é o mais fácil. Renata, olha, eu falei que era um desafio te entrevistar, era uma alegria e eu reforço, que delícia. E você acha que eu tive uma boa postura situacional? Teve. Entendeu, né? Teve, Entendeu, gente. né? Saiu do controle, deixou que o negócio fluísse aqui. E
E essa conversa que a gente teve, né? Nós não tínhamos encontrado ainda depois da montanha, então tudo que ela contou para nós da montanha é novidade também para mim. As fofocas em off será só em off. Só em off, daqui a pouco no café que a gente vai tomar. Com certeza. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. E curta, compartilhe o Botão Vermelho Podcast. E até o próximo episódio. Um beijo para você, Renata. Obrigada mais uma vez.